Glória a Deus, querido. Pode se assentar. Nós vamos para a ministração da palavra do Senhor nessa noite. Está aí na sua revista, se o irmão puder colocar aí o tema na projeção. Hoje é um tema bem interessante, né? Descanso para a alma em tempos agitados. É um tema que vem bastante a calhar com o momento que nós estamos vivendo, irmãos. É como descansar em dias agitados. Como descansar em dias que nós estamos passando muitas vezes por lutas, em dias que nós de repente estamos sendo atacados pela ansiedade, preocupações, angústias. Porque acredite, descansar em tempos de bonança é natural. Descansar quando tudo vai bem é normal, e às vezes é até fácil. Mas como descansar no tempo de guerra? Como descansar no meio da luta? Esse é um desafio para cada um de nós. Mas a Bíblia promete, o Senhor, lá no Salmo 23, Deus ele promete colocar uma mesa na presença dos nossos adversários. A promessa de Deus, acredite, tem situações que Deus livra você dos inimigos, mas tem situações que Deus, ele coloca uma mesa na presença dos adversários. Porque descansar no tempo de bonança, como eu disse, é natural, é fácil, mas descansar em tempo de guerra, nós precisamos de uma ação divina na nossa vida. Para ter paz, né, aquela paz que é prometida, aquela paz que excede todo o entendimento, nós precisamos de ter um coração cheio da palavra de Deus. Nós temos que ter nossa fé pujante, amém, queridos? Mas a Bíblia diz que, lá em Romanos, projeta para mim Romanos 10, versículo 17, Paulo ele fala como é que nós podemos ter fé, como é que nossa fé é aumentada, como é que a nossa fé ela é ativada. Lá diz, olha, assim, fala comigo, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, quando você ouve a pregação, quando você ouve a ministração da palavra, a fé ela é liberada no seu coração. E em tempos de lutas, em tempos de desafio, em dias agitados, nós precisamos de fé para descansar. Por isso que o tema dessa palavra hoje é descanso para a alma em dias agitados, ou em tempos agitados. E você está precisando de paz? Esses são dias que talvez você está sofrendo com ansiedade por algumas situações, são dias que você tem passado por lutas, e essas lutas têm gerado ansiedade, têm gerado preocupação, têm roubado a sua paz. Porque uma das estratégias do diabo é roubar a paz, é tirar a sua paz. Não sei se você já passou por situações, de repente você acorda de manhã, aparentemente está tudo bem, mas você já acorda com aquela angústia, com aquela preocupação. Você olha em volta e fala, mas parece que está tudo bem, parece que as coisas estão no lugar, mas lá no seu interior há aquela ansiedade. Não é aquela, parece que está um nó entalado ali na garganta, né? As irmãs que são mais espirituais já falam, é o sexto sentido, dizendo que alguma coisa não está bem, né? Alguma coisa está errado, meus filhos estão bem, e o marido, como é que está? E as coisas começam a virar um problema na mente. Mas qual que é a estratégia do diabo com isso? Roubar a nossa paz, produzir ansiedade, produzir preocupação. Por isso que nós temos que ter, nesses dias, precisamos ouvir a palavra para que a nossa fé seja ativada, porque uma das estratégias do diabo no meio da luta, no meio da batalha espiritual, ou da batalha emocional, é fazer você emudecer, é trazer opressão sobre a sua vida, é trazer sobre a sua vida muitas vezes aquela sensação de impotência que deixa você para baixo, deixa você desanimado, e quando você está debaixo desse ataque na mente, qual que é a nossa atitude? Esmurecer, perder a fé. Aí a ansiedade toma conta, porque a ansiedade ela é
antagônica à fé. Porque a fé, ela gera esperança no seu coração. Ela gera esperança de dias melhores, de tempos melhores. Mas a ansiedade, ela sempre vai produzir em você a expectativa de coisas ruins. Algo ruim vai acontecer. Não vai dar certo. Deus não vai me abençoar. Por isso que nós temos que ouvir a palavra, para gerar fé no nosso coração. Amém, meus irmãos? Porque quando nós cremos, nós temos que falar, temos que profetizar, temos que decretar. Lá em Romanos, melhor dizendo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, Paulo ele diz que quando nós cremos, nós temos que falar. O que lá diz? Olha, tendo porém o mesmo espírito da fé. E qual que é o espírito da fé? Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então qual que é o espírito da fé? Fala comigo, falar, decretar, profetizar, determinar. Amém, queridos? Porque o alvo do diabo é que você fica mudo, que você esmureça, que você desanime. Mas quando você ouve a palavra, e a palavra gera fé no seu coração, aí você tem ousadia para falar. Para mesmo no meio da tempestade, mandar o mar se acalmar. Mesmo no meio da luta, você permanecer firme, decretando, falando, amém? Então nós precisamos aprender a viver em paz. Esse é um desafio do cristão. Aprender a viver em paz. A Bíblia fala que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. Às vezes nós nos esforçamos para fazer muitas coisas, mas o único esforço que a Bíblia pede de nós é que nós descansamos. Então o descanso é algo importante para nós, amém, meus irmãos? Precisamos aprender a viver em paz, mas nós só vamos ter paz, a paz que excede o entendimento, quando nós aprendemos a descansar no Senhor. E só vai descansar aquele que é cheio da palavra, aquele que é cheio da promessa, aquele que crê que o Deus poderoso, Ele vai fazer na sua vida. Aquele que sabe que tem um Pai que cuida, amém, meus irmãos? Por isso que é importante você estar na congregação, por isso que é importante você não faltar culto, porque cada vez que você vem aqui e ouve uma palavra, essa palavra vai despertar fé no seu coração. E aquele que crê, ele vai decretar, ele vai falar. Eu criei, por isso falei. Então, infelizmente, muitos irmãos não valorizam o culto. Mas eu quero desafiar você, esses são dias que você precisa valorizar a congregação. Você precisa valorizar a sua célula. Você precisa valorizar a reunião do culto. Coloque isso como prioridade, porque nós estamos em tempos difíceis, irmãos. Não sei se você tem acompanhado, tem olhado, tem observado, tem visto os sinais dos tempos. Nós estamos em tempos difíceis. São guerras, rumores de guerras, atentados, a inflação está aí assolando, de um dia para o outro o combustível fica 40% mais caro. São dias que você vai no supermercado, as coisas estão caras. O mês nem acabou ainda, mas seu salário já foi embora há muito tempo. E isso tem um poder de gerar em nós o quê? Ansiedade, preocupação, ficamos angustiados. Então precisamos aprender a descansar nesse tempo. Como é que nós vamos descansar, pastor? Ouvindo a palavra, amém, queridos? Enchendo-se de fé, alimentando a sua fé. Olha, eu costumo brincar que o culto é o dia que você abastece o seu tanque. Você vem no culto para abastecer o tanque. Mas se seu tanque esvaziar, o carro vai morrer, vai parar, não vai andar. Então se você falta culto, por exemplo, você não vem na semana, você pode observar. Presta atenção, quero dar uma direção para você, olha para cá. Começa a perceber, na semana que você não vem no culto, é a semana que você mais sofre de ataques espirituais na sua vida. Não é porque o diabo aumentou os ataques, porque acredite, ele trabalha todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Só que no dia que você não está alimentado, o ataque dele tem um poder maior na sua vida. Por isso que é importante você abastecer o seu tanque espiritual da fé. E quando você ouve a palavra, você gera fé no seu coração. Hoje é um dia para você aprender a descansar em tempos difíceis, em tempos agitados, amém, meus irmãos? Porque quando você ouve a palavra, quando você é alimentado em fé, aí você é desafiado a olhar para Ele. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Quando você olha para Ele, quando você fixa os seus olhos nele, aí você tem descanso, aí você tem paz, aí você descansa mesmo no meio da luta, amém, querido? Só que muitas vezes, ao invés de fixarmos o nosso olhar nele, acabamos por buscar, por gastar o nosso esforço, por gastar nossas energias, buscando as coisas naturais, e às vezes esquecemos das espirituais. Só que o problema é que essas coisas desse mundo, que jaz no maligno, sempre vão gerar em nós ansiedade, sempre vão gerar em nós angústia, e todos os dias nós somos bombardeados, levamos as setas do infamado, do maligno, como diz a Bíblia. E qual que é o alvo disso? Gerar ansiedade. Se você abre o seu site de notícia aí, o seu aplicativo, a sua rede social, vai ter um monte de más notícias, um monte de situações que vão gerar em você preocupação, vão gerar em você ansiedade. Mas esse é um tempo que o Senhor quer nos fazer descansar, amém, meus irmãos? Porque quando nós focamos nossa vida, em busca dessas coisas mundanas, dessas coisas terrenas, quando eu falo coisas mundanas, eu não estou falando de coisas pecaminosas, mas muitas vezes, pai de família, mãe de família, olha para cá, às vezes nós fixamos a nossa energia, o nosso esforço, naquilo que é natural, no que comer, no que vestir, como é que nós vamos pagar as contas, e focamos tanto nessas coisas e esquecemos do Senhor, e aí é onde vem a ansiedade, aí é onde vem a preocupação, porque o resultado disso vai ser sempre ansiedade, porque quando você tira os olhos do Senhor, que é o autor e consumador da fé, mas quando você olha apenas para a escassez, para o problema, para as más notícias, vai gerar ansiedade, vai gerar preocupação, e aí nós ficamos naquele loop na mente, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro, como é que eu faço para pagar essas contas, como é que eu faço para melhorar, como é que eu faço para prosperar? Mas acredite, nossa prosperidade está no Senhor, devemos olhar para Ele, amém? Olha, porque a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que passou nessa terra, o homem mais rico que já teve nessa terra, e a Bíblia fala que ele escreveu um livro, um livro chamado Eclesiastes, que lá ele descreve tudo aquilo que ele conseguiu, tudo aquilo que ele teve, mas no final ele fala algo importante, ele diz que tudo aquilo que está debaixo da terra é vaidade. Projeta para mim lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 em diante, Eclesiastes 1, ele fala que tudo é vaidade. O que ele diz? Olha, a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, como ele se fadiga, debaixo do sol? Ou seja, esse livro ele começa dizendo, que esse filho de Davi, o pregador aqui, o rei de Jerusalém, ou seja, ele está falando de Salomão, amém, queridos? E por que esse livro está na Bíblia? Porque esse livro, aparentemente, ele vai falar também de sabedoria, só que é uma sabedoria que termina tudo em vaidade. Se você não entender qual que é o propósito desse livro, ao ler ele, você corre o risco de ficar deprimido, porque todas as coisas, parece que não tem sentido. Então precisamos entender qual que é, por que esse livro está aqui, porque nada que está na Bíblia é por acaso, tudo tem um propósito, e esse livro está na Bíblia para nos mostrar, a respeito de um homem que experimentou de tudo, Davi, experimentou de tudo, um homem que teve tudo, mas no final, ele fala que nada disso importa, tudo isso é vaidade. Interessante que em hebraico, a palavra vaidade significa vazio, tudo é vazio. Então este livro, portanto, ele tem um propósito, e qual que é esse propósito, pastor? Mostrar que teve um homem que conquistou de tudo, prazeres mundanos, qualquer coisa que podia ser desfrutado na terra, Salomão desfrutou, mas ele chegou à conclusão que nada disso preenche o vazio interior. Então isso serve de alerta para nós, porque muitas vezes nós gastamos nossa vida, gastamos os melhores anos da nossa vida, gastamos nossos recursos atrás de coisas que no final só vai produzir mais vazio no nosso espírito, vai produzir mais vazio. Por isso que ele fala, tudo é vaidade. Olha, Salomão, ele tinha
De tudo, diz a Bíblia. Ele foi o rei mais poderoso que existiu. A Bíblia fala que o reino dele ia desde o Egito até o Eufrates, lá no Iraque. Conquistou tudo. Estava com curiosidade, eu perguntei ao ChatGPT, pastor Aldo, qual que é a fortuna de Salomão atualizada nos dias de hoje? Né? Ele foi lá, fez um monte de pesquisa, um monte de estudiosos falando que provavelmente esse cara tinha aproximadamente 2 trilhões de dólares. Né? Mais rico que o Brasil inteiro junto. Ninguém jamais. Hoje o homem mais rico do mundo aí está na casa dos 600 bilhões de dólares. Esse cara tinha 2 trilhões, no mínimo. Isso por baixo. Isso por baixo. Tinha de tudo, desfrutou de tudo. A Bíblia fala que ele era alguém sábio. Alguém que tinha toda a sabedoria. As pessoas vinham do mundo inteiro para escutá-lo. Alguém que a Bíblia diz que tinha 1000 mulheres, 700 esposas, 300 amantes. Mas nada disso resolveu. Nada disso trouxe satisfação. Pelo contrário, trouxe foi problema. Mas pastor, por que isso está na Bíblia? Interessante que o livro ele vai falar de muitas coisas. E ele vai falar de coisas que estão debaixo do sol. Ou seja, coisas que são terrenas, que são desse mundo. Porque muitas vezes, por que está na palavra de Deus? Olha para cá, presta atenção. Isso aqui é uma chave para nós. Deus está mostrando para nós que não adianta você buscar essas coisas. Mas é uma promessa para nós, devemos buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque tem gente que ele abre mão de tanta coisa por causa do dinheiro. Eu mesmo fico preocupado quando vejo que irmãos largam de liderar porque arrumou um trabalho e aquele trabalho dele agora não é compatível com os horários. Trabalha em 2 serviços, trabalha lá com CLT, mas tem que fazer um complemento, fazer um extra, e por causa disso ele não consegue mais liderar a célula, ele não pode mais para a célula, ele não consegue vir no culto, e ele gasta a vida dele naquilo. Muitas vezes deixa a esposa em casa, os filhos em casa, largados, desassistidos. Infelizmente isso nunca termina bem. Olha, eu conhecia alguém que era assim. Ele trabalhava e ele corria o dia e noite. E ele chegou num ponto, estava tão escravo do trabalho, aí ele fazia Uber também. Trabalhava em um serviço, em escala 12/36, ainda fazia um bico lá num serviço de um parente dele lá, numa loja. E ainda nas horas vagas fazia Uber. E ele chegava para o culto com o celular ligado. Não estou inventando isso. Eu só não vou dar o nome, porque esse aqui estamos gravando, depois ele vai assistir lá, me conhece. Ele vai pensar que estou falando mal dele. Mas ele estava no culto, trocava a corrida, ele saía. Ele saía. E ele falava, ele chegou um tempo que ele viu que lá estava acabando com ele, acabando com o casamento dele. E não estava resolvendo as finanças. Ele falou, pastor, tinha dia que eu nem conseguia chegar na igreja, estava indo para ir para o culto, mas o telefone tocava, eu já ia pegar a corrida. Então cuidado com isso, meu irmão. Cuidado. Porque tem pessoas que eles gastam toda a vida dele, toda a saúde, em busca de dinheiro. Mas depois ele vai gastar todo o dinheiro tentando recuperar a saúde. Só que às vezes é tarde demais. Tudo isso é vaidade. Salomão disse, que ele, como homem, ele pôde experimentar de tudo. Ele era o mais poderoso que já existiu. Tinha todo o poder, o rei mais poderoso. Mas apesar disso tudo, nada preencheu o vazio interior. Você conhece da história de Salomão, você vai saber que ele terminou muito mal, inclusive. Alguém que começou bem, pedindo sabedoria a Deus. E Deus deu a ele sabedoria, mas alguém que terminou muito mal. Porque gastou tudo da sua vida buscando essas coisas debaixo do sol. Mas ele chegou à conclusão que tudo isso é vaidade, tudo isso é vazio. Nada pode preencher esse vazio. Mulheres, riquezas, negócios, poder, vícios, nada disso. Ele chegou a essa conclusão deprimente, nada disso preenche.
esse vazio é só vaidade. Tão jovem que está me ouvindo, cuidado, não negocie as coisas do Senhor. Quantos jovens, muitas vezes, eles, porque talvez chega no tempo de fazer faculdade, no tempo de buscar o primeiro emprego, aí eles largam a vida da igreja, largam a comunhão dos irmãos, para ir para a faculdade, para ir para a célula, ou melhor, para ir trabalhar. Nada de errado você fazer faculdade, nada de errado você trabalhar, pelo contrário, é bênção de Deus para a sua vida, mas cuidado para isso, não roubar aquilo que é mais importante. Cuidado, amém, queridos? Infelizmente, muitos, eles buscam tanta coisa, mas acabam ficando no vazio, acabam ficando nessa vaidade. Então tudo isso está escrito, meu irmão, minha irmã, para nos fazer entender que nem sempre vale a pena você gastar sua vida naquilo que não é pão, naquilo que não é alimento, naquilo que não é de Deus para você. Não foque a sua vida nas coisas que são passageiras, nas coisas terrenas, nas coisas que estão debaixo do sol, amém? Olha, certa vez Jesus, ele estava ali, a Bíblia fala que chegou duas pessoas ali, dois homens brigando por causa de uma herança, e eles queriam que Jesus fosse o mediador ali daquela confusão, e Jesus falou para ele: olha, eu não sou juiz para partir herança, não sou. Aí Jesus contou uma parábola e disse, está lá em Lucas capítulo 12, versículo 18, Lucas 12, 18, diz assim, olha, ele disse, Jesus contando essa parábola, ele disse: farei isso. Falou que certo homem, ele resolveu, que ele já tinha tudo, aí ele disse: farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tendes em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha, qual que é o grande razão dessa parábola? Porque tem pessoas que assim, elas estão tão focadas nas coisas do mundo, que a vida delas gira em torno das coisas do mundo, e esquece as coisas de Deus. Quando nós lemos isso, nós pensamos que, pastor, isso aqui é lá para o homem do mundo, para aquele que é incrédulo. Não, a Bíblia é escrita para nós, diga amém. Esse alerta é para mim, é para você. Cuidado, aonde está o seu foco? Aonde está o seu coração? Aonde estão os seus tesouros? Foca na coisa que é certa, amém, meu irmão? Acredite, Deus tem bênçãos para nós. É da vontade de Deus a sua prosperidade, é da vontade de Deus que você coma o melhor da terra, como o irmão leu aqui lá em Isaías 1,19. Se você quiser, você vai comer o melhor da terra. Mas cuidado, não gaste toda a sua vida buscando as coisas dessa terra. Não faça disso o propósito da sua vida, amém? Interessante que Eclesiastes, ele fala das coisas que estão debaixo do sol, das coisas que não preenchem, que não vai te dar satisfação, que não vai te dar descanso. Mas interessante que logo depois de Eclesiastes tem um outro livro, que também foi escrito por Salomão. Qual que é o livro? Fala comigo, Cantares, ou o Cântico dos Cânticos. Interessante que enquanto Eclesiastes fala das coisas debaixo do sol, Cantares, por sua vez, vai falar das coisas que estão acima do sol, vai falar do noivo, vai falar de Cristo, porque Cantares é a resposta para aquilo que ele não encontrou em Eclesiastes, porque em Eclesiastes tudo é vaidade, mas em Cantares ele fala a respeito de focar no noivo, aquele que nos amou, com laços de amores, amém? Interessante que lá no livro de Cantares ele começa dizendo: olha, beija-me com os teus beijos, com a tua boca. É como se ele dissesse, olha, deixe-me experimentar do seu amor pessoal. Nós precisamos voltar para aquele que pode preencher esse vazio, amém, querido? Porque muitas vezes nós gastamos toda a nossa vida correndo atrás dessas coisas que não é pão, como diz lá em Isaías 55, olha, não gaste dinheiro naquilo que não é pão, não busque gastar toda a sua vida naquilo que não é alimento, mas é tempo de você voltar para o Senhor, de você relacionar com aquele que pode preencher todo o vazio, aquele que vem para lançar fora a ansiedade, a insatisfação. Temos que tomar cuidado com esse negocinho chamado satisfação, porque muitas pessoas são insatisfeitas.
E a insatisfação, ela é a porta de entrada para a ansiedade, para a depressão. Cuidado com isso, amém? Cuidado com isso. Isso tudo é vaidade, diz a Bíblia. Aproveite do Senhor agora. Esse é um tempo de nos voltarmos para Ele, amém, meus irmãos? Descubra, desfrute dEle, mas ele precisa ser agora. Porque Ele é o único, que vem até nós dizendo que Ele é a água da vida. E aquele que dele beber jamais terá sede. Como Ele disse para aquela mulher lá em João 4, Ele falou para aquela mulher: olha, se você beber dessa água natural, debaixo do sol, do mundo, você vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Interessante que aquela mulher, a Bíblia fala que ela estava ali no meio-dia buscando aquela água natural, e ela não entendeu a conversa de Jesus. Ele falou: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não venha mais precisar buscar água no sol quente. Porque ela estava ligando para as coisas naturais, porque ela só olhava para as coisas naturais. Mas ele, de repente a conversa vai ali, de repente Jesus desvia totalmente o assunto, e fala: olha, vai lá e chama o teu marido. E ela falou: Senhor, eu não tenho marido. O que Jesus falou para ela? Olha, bem disserte, porque você já teve 5, e o que você tem agora, que é o 6º, não é seu marido. Aí ela caiu em si, ela percebeu: estou falando com o profeta. Mas por que dessa conversa? É interessante que Jesus não repreendeu aquela mulher, porque aquela mulher, ela já tinha tido 5 maridos, e o último, o 6º, nem marido era, porque aquela mulher estava buscando uma satisfação, talvez estava buscando um amor, ser aceita, talvez estava buscando ali um preenchimento de um vazio interior. Já tinha tido 6, mas ainda estava vazia. Mas Jesus, Ele é o 7º marido, aquele que é o perfeito, aquele que traz a satisfação, aquele que traz todo o preenchimento que nós precisamos, amém, meus irmãos? É como Salomão disse, aquele que gasta a vida, correndo atrás dessas coisas naturais. Olha, nada de errado de você, que é jovem, que é solteiro, querer se casar, mas o casamento não pode ser o fim na sua vida, não pode ser a única coisa que importa na sua vida, mas porque quem vai dar satisfação para você é só o Senhor, só Ele é que vai trazer satisfação, só Ele é que vai trazer para você, de fato, um preenchimento no seu interior. Talvez hoje você esteja se sentindo deprimido, ansioso, talvez preocupado, angustiado, mas hoje tem uma palavra de Deus para você, meu irmão: aprenda a descansar nele, volte-se para Ele. Pastor, mas o que fazer diante disso? Como resolver essa situação? Interessante que Jesus, lá em Mateus 11, Ele traz a resposta. Lá em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus, Ele disse: olha, projeta para mim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É interessante que Jesus aqui, Ele não está falando de um dia de descanso, não está falando de você tirar uma folga para descansar, mas na verdade Ele está falando de uma pessoa que dá descanso. Ele é que nos dá o verdadeiro descanso. Vinde a mim. Vinde a quem? Vinde a Cristo, vinde a Ele, porque Ele é que nos dá descanso. Não é uma questão de você vir para a religião. Na verdade, o contexto desse versículo, ele está falando mal da religião, porque a religião, ela traz peso. Porque o que é a religião? A religião é aquela obrigação que vem sobre você de ter que agradar a Deus, de ter que fazer a vontade de Deus. É aquele peso de você ter que agradar a divindade. Só que o problema é que o padrão da divindade é inalcançável. Isso traz peso. Mas ele não está falando aqui de religião, está falando de relacionamento. Venha relacionar comigo. Porque o cristianismo, irmão, é o relacionamento com aquele Deus que te amou primeiro,
que atraiu o seu coração para Ele. Esse mesmo versículo a mensagem, coloca ele para mim na mensagem aí, irmão, aquela figurinha que eu te mandei também aí, projeta ela para mim. Não, volta lá, eu te mandei aí também um parecido com esse que tem um versículo, vê se dá para projetar ela. Isso, garoto. Olha o mesmo versículo na tradução da Bíblia, a mensagem. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Quantos estão precisando do descanso verdadeiro? De ter boas noites de sono. Olha, um sinal de ansiedade é quando você acorda de madrugada e não consegue mais dormir. Fica lá, acorda 4 horas da manhã, 3:30 da manhã, e gira para um lado, gira para o outro, e nada de pregar o olho. Aí você acorda de manhã, já acorda cansado, que acorda isso aqui doendo, fadigado, já começa mal, parece que o dia não rende. Mas aqui ele está falando, olha, vou ensiná-los até o verdadeiro descanso. Caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Religião é prisão, religião é demanda, mas aprenda a andar no ritmo livre da graça. Jesus, ele disse, foi para a liberdade que eu vos libertou. E se ele te libertou verdadeiramente, você é livre. Precisamos andar nessa liberdade da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Mas como nós gostamos de complicar as coisas. Mas como nós gostamos de inventar moda no cristianismo. O cristianismo é relacionamento. Relacione com Ele, ande com Ele, aprenda dEle, se encha dEle. Mas nós gostamos de inventar moda, gostamos de criar confusão. Mas Ele fala que o jugo dEle não é pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza, sem peso, sem angústia, sem aquela preocupação da religião. Infelizmente, nós transformamos o cristianismo em religião. Mas o Senhor, Ele não disse para você vir para a religião, Ele mandou você, vinde a mim, vinde à presença do Senhor, vinde andar com Ele, amém, queridos? Porque quando você se enche dEle, quando você aprende dEle, quando você relaciona, desfruta dEle, coisas vão acontecer na sua vida. Graça e favor vão ser liberados sobre a sua vida. Mas quando você está debaixo de demanda, debaixo da religião, debaixo do legalismo, aí você fica debaixo de opressão, debaixo de cansaço e enfado. Mas hoje é dia que Ele quer te dar descanso. Hoje é dia de você receber descanso. Olha, Jesus era uma pessoa maravilhosa. A Bíblia fala que, eu sei que muitas vezes estamos acostumados com o cristianismo, eu sou da época, quando eu converti, que naquela época estava tendo uma transição ainda. Porque antes, ser cristão, ser crente é ter cara amarrada. Crente não podia sorrir. Quem é dessa época aí? Crente tinha que ter cara amarrada. Você está numa época muito boa. Ser cristão hoje é até legal, é joia. Tem até status ser crente. Mas antigamente não era bem assim. Ser cristão era sinônimo de cara amarrada, de vida sofrida, difícil demais. Por quê? Porque muitos transformam o cristianismo em religião. Mas cristianismo, a Bíblia fala que não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz, é gozo no Espírito. Precisamos desfrutar dessa vida leve, amém, amados? A Bíblia fala que Jesus, quando ele tinha ali 12 anos, você lembra dessa passagem, que ele se perde ali dos seus familiares, tinha ido a Jerusalém, depois voltando para sua casa, ele ficou para trás. Depois de um tempo que a sua família sentiu falta e foi atrás dele, para saber onde que ele estava, e acharam ele no templo. O interessante é que ele estava ali no templo, rodeado de mestres e doutores da lei, e eles estavam conversando, e a Bíblia fala que eles ficavam maravilhados com a sabedoria de Jesus. E por que Jesus estava sendo sábio? Jesus, apesar de ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é o verbo de Deus, aquele que é o fundador da vida, ele não estava ali dando sermão para os mestres da lei.
Bíblia fala que ele estava fazendo perguntas. Eles perguntavam e ele retrucava com outra pergunta. E a pergunta era tão sábia, tão maravilhosa, que eles ficavam encantados. Ou seja, provavelmente ali estava tendo uma aula agradável, uma aula divertida, porque Jesus fazia pergunta, porque Jesus era agradável, amém? Jesus combina mais com sorriso. Jesus era alguém alegre. Eu particularmente gosto, pastor, daquela série The Chosen, porque lá mostra Jesus leve, Jesus alegre, cheio de vida, cheio de graça, cheio de favor, amém? Que atraía as pessoas para si. É esse Jesus que nós temos que aprender, não aquele Jesus da religião que está pronto para tacar um raio na sua cabeça, que você errou, que você pecou. Não é assim, amém? Jesus é alguém maravilhoso. Nós precisamos aprender a desfrutar dele, a relacionar com ele. Nossa vida cristã, meu irmão, não pode ser uma vida debaixo de amargura, debaixo de constante condenação, de constante preocupação, de constante ansiedade. Não, eu quero te convidar você para desfrutar da presença, desfrutar de descanso, desfrutar de amor, desfrutar de aceitação, amém, meu irmão? O Senhor, Ele é maravilhoso. Quando Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, aquelas pessoas estavam cansadas de tentar agradar a Deus por meio da religião, por meio da lei, e não era possível. A lei é pesada, ninguém consegue cumprir. Felizmente, aqueles que tentam relacionar com Deus baseado nas obras da lei acabam caindo em maldição, porque a Bíblia falou que é maldito a todo aquele que não for achado fiel em todas as obras da lei. É impossível, mas hoje Ele te chama, vem andar com Ele no descanso. O próprio Jesus, Ele diz que quando as pessoas sabem, que são perdoadas, que sabem que são amadas, elas amam também. Hoje são dias de nós desfrutarmos desse amor, amém? Porque Ele vem para trazer descanso para a nossa alma. O primeiro descanso é o descanso da consciência, é saber que todo escrito de dívida foi cravado naquela cruz, amém, meus irmãos? Porque quando você nasce de novo, quando você desfruta daquele que te amou primeiro, aí você lança fora todo medo, lança fora toda acusação. Lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 18, projeta para mim, por favor, 1 João 4, 18, o que a Bíblia diz? Lá diz assim, olha, no amor não existe medo, não podemos viver uma vida cristã baseada em medo, baseada em angústia, mas temos que ter paz, amém, queridos? Porque no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, produz angústia, produz ansiedade, produz preocupação, mas lança fora o medo, amém, querido? Lança fora. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O Senhor Jesus, Ele disse, voltando lá para Mateus 11, 29, o que Ele diz? Olha, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Precisamos de descanso. Pastor, mas como é que eu vou descansar no meio da guerra, no meio da luta? São tantas preocupações. Pois é, que quando você está seguro, quando você descansa nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará, estará seguro, porque mal nenhum pode te atingir, praga nenhuma pode chegar na sua casa, amém, queridos? Então o primeiro descanso que Ele nos dá é a consciência limpa dos pecados. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, Romanos 5, justificado, pois, mediante a fé, fala comigo, temos paz com Deus. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, respira bem fundo aí, você fala assim, eu tenho paz com Deus. Mais uma vez, eu tenho paz com Deus. Abra seus olhos. Você não precisa ter medo.
Você tem paz com Deus. Não andeis ansiosos, angustiados, você tem paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Firma nessa graça. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Felizmente a vida de muitos cristãos ainda é lutar dia e noite por causa do pecado. Ainda estão de constante acusação por causa do pecado. Mas a primeira coisa que Deus faz com você, meu irmão, é perdoar os seus pecados. Você pode falar isso, eu sou perdoado? Sobre a minha vida, já não há nenhuma condenação. Amém, queridos? Então, aquele que está debaixo de acusação, aquele que está debaixo de condenação, ele não quer passar tempo com Deus. Ele não quer relacionar com Deus. Pelo contrário, ele foge de Deus. Lembra de Adão? Quando Adão pecou, qual foi a primeira atitude dele? Se esconder. Só que o problema é quando você se esconde, aí você é cometido todo tipo de acusação, ansiedade, preocupação, angústia. Por que nós ficamos ansiosos? Porque começamos a duvidar. Será que Deus é por mim? Será que Deus vai fazer um milagre na minha vida? Será que Deus vai abrir a porta? E por que nós ficamos com esse será na mente? Porque está debaixo de acusação. Porque aprendemos que Deus não atende a pecadores. Só que deixa eu te falar, você não é mais um pecador. Você é perdoado. A Bíblia fala que Deus já pegou seus pecados e lançou no mar do esquecimento. Fala que Ele jamais se lembrará deles. O diabo é que fica lembrando dos seus pecados. Mas lembre que você em Cristo, você é justificado. Amém, meus irmãos? Só que a dívida do pecado, ele nos faz evitar Deus. Nos impede de relacionar com Ele. Por que nos impede? Porque nós fugimos. Queremos fugir da presença. Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje. Seus pecados estão perdoados. Vinde a Ele. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, meu irmão, Ele quer te dar esse descanso de paz, porque na vida cristã não é vaidade de vaidade, mas é paz, é alegria, é desfrute, é gozo no Espírito, amém, querido? Mas o segundo descanso que o Senhor quer dar para você, depois do descanso da consciência, que hoje você não está mais debaixo de condenação, porque seu pecado foi perdoado, Ele vai trazer o descanso para a sua alma, porque a alma, ela é a nossa parte emocional, é a nossa mente, são as nossas emoções, é a nossa vontade. Infelizmente, muitos, mesmo nascendo de novo, embora salvos, eles têm uma vida angustiada, vivem numa constante angústia, vivem em batalha na mente. Por que disso? Porque eles vivem em demanda, não aprendeu a descansar, não aprendeu a desfrutar do descanso. Por isso que o Senhor Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados, vem andar comigo, vem aprender comigo, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a alma. Esses são tempos que nós precisamos de descanso. Pastor, e como é que nós vamos aprender descanso? Como é que nós vamos aprender a descansar com o Senhor? Ele diz que o seu jugo é suave, e o seu fardo é leve. Para aprender descanso, precisamos entender o que é jugo. O que é jugo? Vem cá, eu preciso de fazer um teatro aqui. Vem cá, Henrique. Vem cá, sobe aqui, por favor. Vamos aprender um pouquinho. O que é aprender do jugo do Senhor? O que é andar no jugo? Naquela época, os trabalhadores ali tinham a famosa junta de boi. E tinha uns boi, que eram uns boizão grandes assim, cevado, experiente. Aí o que eles faziam? Às vezes tinha que treinar um boi novo. Vamos pegar aqui um boi novo. Caleb, vem cá, Caleb. Sobe aqui. Um boizinho novo. Rapidão, corre. O tempo aqui é curto. Aqui está um boizinho novo. Pega na mão aí. Aí o boizão, experiente, ele tem que treinar o boi novo.
Só que o boi novo, às vezes ele é afobado. Ele pensa que sabe tudo. O boi velho é só um exemplo, irmãos. Ele já sabe andar no compasso certo. Só que aqui tem um jugo desigual. Porque o boi velho, ele sabe a hora de trabalhar, mas ele sabe a hora de descansar, ele sabe a hora certa de beber água, ele sabe a hora certa, né, de acelerar, de diminuir o ritmo. O boi novo não. Ele é afobado, ele não é nenê. Apesar de já ter multiplicado a célula, semana o irmão multiplicou a célula. Aleluia! Foi na multiplicação da célula. Mas ele está no processo de aprendizado. Então, quando o Senhor lhe fala para nós que o jugo dele é suave, o jugo dele é leve, ele está nos ensinando a andar no ritmo dele. Porque às vezes o boizinho, jovenzinho, ansioso, ele quer passar na frente. Você vai tentar andar para lá e você resiste a ele. Tenta levar, vai lá, tenta aí. Tenta aí, vai, puxa. Mas não vai. Mas tem hora também que ele não quer ir, fica empacado. Assim somos nós. Tem momentos que a gente fica desanimado, desmotivado. Mas quando nós estamos andando com um boi velho experiente, por que vocês estão rindo do boi velho experiente? Aí o boi velho experiente, ele arrasta, agora tenta ficar, tenta levar ele. Volta para cá. Isso é jugo desigual. Mas quando ele fala para nós aprendermos dele, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, é que ele vai nos ensinar a andar no ritmo certo. Vai nos ensinar a fazer do jeito certo. E quando nós fazemos do jeito dele, aí fica fácil, fica leve, não é difícil. Agora os dois depois já treinou, agora anda no mesmo passo. Vai para lá, eles vão. Quando fala para vir para cá, eles vêm. Isso é você andar no compasso do Senhor. Obrigado, meus artistas. Vocês foram uma bênção. Moral da história, olha para cá. Qual que é o moral da história? Aprenda a andar no compasso do Senhor. Aprenda a seguir os passos do Senhor. Por isso que ele fala, olha, volta lá para Mateus 11, 28. Projeta para mim Mateus 11, 28 novamente, irmão. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que mais? 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomar esse jugo é você colocar o boi junto com o boi certo. Aprenda a andar no compasso certo, no ritmo certo, porque ele sabe todas as coisas. O Espírito Santo é que vai te ensinar todas as coisas, vai te dar direção, vai te dar sabedoria, vai te dar graça de como você lidar no seu casamento. Porque às vezes, por que nós passamos por lutas no casamento? Porque às vezes somos afobados, às vezes não andamos no compasso, às vezes metemos os pés pelas mãos, falamos o que não devia, fazemos o que não devia ser feito, ou não fazemos aquilo que precisava ser feito. Mas quando você aprende a andar no compasso certo, quando você toma o jugo e aprende dele, e é fácil, aí só não é fácil, porque eu sou manso e humilde de coração, aí você vai achar descanso para a sua alma. Então qual que é o verdadeiro descanso, meu irmão? Moral da história, resumindo a palavra de hoje, aprenda a andar no compasso do Senhor, aprenda a descansar nele, andar no ritmo dele, amém? Porque aí ele vai trazer descanso para a sua alma. Por que muitas vezes nós ficamos afadigados? Por que muitas vezes ficamos debaixo de tanta ansiedade, que não sabemos como fazer, não sabemos a hora certa de tomar a decisão, qual decisão tomar, está cedo para tomar, espera ou vai, como é que faz? Anda no jugo dele. O que é andar no jugo dele? É você andar junto com o boi velho. O boi velho já tem uns macetes, já sabe fazer, porque toda a sabedoria está nele. O Espírito Santo habita em você. Aprende a ouvir, aprenda a discernir qual que é a vontade dele para você, amém, querido? Aprenda a andar no compasso certo, deixe o jugo do Senhor conduzir você, porque tem horas que é hora de parar, mas tem hora que é hora de marchar.
O problema é que às vezes nós queremos marchar quando é hora de parar. E outro problema é quando você tem que marchar, mas você quer ficar parado, reclamando, murmurando. Quando o Senhor fala, Moisés, diga ao povo que marcha, avança. Mas como é que nós vamos saber disso, pastor? Só quando você está no jugo certo, andando com o boi certo. E o Senhor, Ele é esse boi, tem um jugo suave, que o fardo é leve. Aquele boizinho ali, até ele ser treinado, vai sofrer, vai ter que ser ensinado. Mas quando nós aprendemos a ouvir, a descansar, a andar no ritmo certo, todas as coisas vai cooperar para o nosso bem, amém, queridos? Hoje é tempo de você aprender a ouvir, a esse chamado, vinde a Ele, todos estão cansados e sobrecarregados. É tempo de relacionar com Ele, de ouvir a voz, de gastar tempo orando, buscando do Senhor. Eu quero desafiar você, venha na vigília, quinta-feira. Você que é jovem, vai para a vigília lá no Bueno. Você que é boi velho, os boi velhos, vem para cá. Vamos orar juntos, treinar o nosso espírito a ouvir. Qual foi a última vez que você passou de uma vigília? Tem muito tempo que você não vai numa vigília? Venha quinta-feira para cá, vamos orar juntos. Vamos aprender a andar no compasso do Senhor, buscar a direção do Espírito, amém? Senhor Jesus, lá em João 7,37, a Bíblia diz o seguinte, olha, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe aquela água viva que Ele prometeu lá para aquela mulher de João capítulo 4? Está nele. E quando nós vamos a Ele, quando nós buscamos a Ele, quando nós relacionamos com Ele, do nosso interior também vai fluir esses rios de água viva. Você está com sede? De repente são dias que você anda ansioso, anda preocupado, anda angustiado. Quero desafiar você, meu irmão, vinde a Ele. Vinde a Ele. Começou a ter sintomas aí de ansiedade? Vem a Ele. Senhor, eu quero andar no Teu compasso. Senhor, eu vou, Senhor, nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, enfim, seja qual for o horário, vai a Ele. Busca a Ele. Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, amém? Para finalizar, não acabou o culto não, eu quero terminar orando com você. Mas para finalizar essa parte da palavra, eu quero orar com você ainda hoje. Quero ler lá em 2 Crônicas, capítulo 2, chamar os irmãos do louvor que subissem para cá. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos encerrar orando juntos, buscando o Senhor juntos. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, no versículo 5, projeta para mim, 2 Crônicas 26, 5. 2 Crônicas 26, quer que você projete aqui, é um texto importante. O que a Bíblia diz? Olha, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E olha o que a Bíblia diz, olha, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esses são dias, meu irmão, que você deve buscar o Senhor. Hoje o tema foi como descansar, descanso, para esse tempo de dias, difíceis, de dias tribulados, de dias agitados. Como descansar nossa alma no meio de tanta tribulação que está em nossa volta. O resultado é quando nós buscamos a Ele, quando nós voltamos para Ele. Quero te convidar a ficar de pé. Quero mais uma vez ler o texto lá de Mateus 11, 28. Volta aquela imagem aí a mensagem, Mateus 11, 28. Queria mais uma vez ler esse texto para nós orarmos. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, meu irmão. Se você está angustiado, se você está preocupado, se você está debaixo de ansiedade, se esses são dias difíceis, de repente está passando por lutas financeiras, quem sabe lutas no casamento, ou lutas nos relacionamentos, ou talvez no seu ministério, não está como você gostaria que tivesse, mas eu quero desafiar você hoje, vinde ao Senhor,
Vinde a Ele. Vinde a Ele. Olha, vocês que estão cansados e enfastiados da religião, venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Quer ter vida de verdade? A Bíblia fala que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Pastor, mas muitas vezes nós estamos diante de situações que parece que a nossa vida não está abundante. Está faltando algo. Não estamos satisfeitos. Há no nosso interior aquela sensação de insatisfação. Parece que falta algo, não está bom. Não estou feliz. Não estou alegre. Mas a promessa dele é: vem a mim, vocês vão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter o descanso verdadeiro. Não se engane, tem muitos irmãos que pensam: eu vou dar um tempo na liderança para mim poder descansar, estou muito agitado, estou trabalhando demais, a igreja explora demais. Pastor, vou dar um tempo porque eu tenho que cuidar da minha família. Cuidado, isso é laço. Isso não é o verdadeiro descanso. Não vou para o culto hoje porque eu estou cansado. Vou ficar em casa descansando. Cuidado, Davi, no dia que ele fez isso, terminou muito mal a história. Ele está aqui prometendo o verdadeiro descanso. Nós precisamos do verdadeiro descanso. Caminhem e trabalhem comigo. Anda no compasso dele. Interessante que ele não manda você sentar, esperar, não faz nada. Não, ele está falando: caminhe e trabalhem, mas faça isso com ele. Caminhe e trabalhem comigo, no meu ritmo. Lembra do boi velho que está ali? Anda no ritmo do boi velho, porque ele já sabe como fazer. Ele é Deus, ele sabe como fazer. Busque a ele, amém, querido? Observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Aprenda a descansar na obra consumada da cruz. Porque o diabo, meu irmão, isso é uma luta constante. Porque o diabo todos os dias ele vai tentar você ir para a lei. Todos os dias ele vai tentar você sair do guarda-chuva da graça para ir para o guarda-chuva da lei. E qual que é o guarda-chuva da lei? O merecimento. Quer ser abençoado? Faça por onde? Você não se comportou, você não orou, está aí pensando que nem vem na vigília, está marcando viagem. Aí começa a acusação. Feriado, vai descansar lá na chacrinha, pastor. Não, vem orar primeiro, depois da vigília você vai para a chacrinha. Vai descansar muito melhor. Mas não é disso que ele está falando. Ele aprenda a viver livre na graça. Aprenda os ritmos livres da graça. Porque eu não vou impor a vocês nada que seja pesado ou complicado demais. Vida cristã é simplicidade. Religião complica, mas Cristo facilita, apenas se encha dele. Volte seu espírito para ele. Pastor, mas às vezes falar assim é fácil, mas como resolver isso? Eu não estou conseguindo. Estou ansioso, ando preocupado, estou sofrendo de insônia. Alguns não conseguem comer, outros comem demais. Como resolver isso? Meu irmão, eu quero terminar esse culto orando por você. Você que entrou aqui hoje preocupado, angustiado, você sabe que você precisa dessa paz, você precisa desse descanso. Queria convidar os discipuladores que viessem aqui para frente. Nós vamos